agora chegou o momento de aprender como utilizar as fórmulas no Excel. Então vamos abrir a nossa planilha aqui. Eu vou zerar essa planilha, tá? Então vou criar uma planilha nova aqui. Vou excluir essa primeira. E a gente tem uma planilha do zero. Então, qual que é o importante entender aqui? A definição de fórmula e função, tá? Então a gente conhece como fórmula as equações que realizam os cálculos sobre os valores em uma determinada planilha aqui do Excel. Então as fórmulas, elas são inseridas em uma célula e sempre devem iniciar com o sinal de igual. Então você vai no seu teclado, seleciona a célula, vou deixar o zoom um pouco maior para a gente trabalhar com as fórmulas de uma maneira mais fácil de visualizar aqui. Então selecionou a célula, clico com o sinal de igual. E aí ele já me dá aqui, por exemplo, eu posso colocar 2 mais 2. E aí ele me dá o resultado. Então toda vez que eu quiser fazer uma conta, né, criar uma fórmula, eu tenho que começar com o sinal de igual na célula. Se eu simplesmente digitar 2 mais 2, como a gente aprendeu a pôr o dado na célula, veja que ele não dá o resultado, tá? Ele simplesmente mantém o texto ali que você digitou. Então, se eu quiser que isso daqui se transforme em uma conta, em uma fórmula, você precisa indicar para o Excel que você está escrevendo uma fórmula. Então, você precisa pôr o sinal de igual e é esse o comando que o Excel entende que depois desse sinal vem uma fórmula e aí ele vai reconhecer cada um dos caracteres. Então, 2 mais 2, ele dá o resultado aqui. Se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo, então presta atenção, está selecionada a célula, aqui em cima ele te mostra o que está escrito na célula. Se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo, ele mostra o que está escrito. Aí eu posso colocar 2 mais 2 dividido por, vamos colocar aqui, por 4. 2,5. Por que 2,5? Porque ele vai fazer primeiro a divisão, né? Então ele faz primeiro isso aqui, ó, que está dentro do parênteses, 2 dividido por 4, que é meio, e depois ele soma esse número 2 aqui. Então se eu quisesse fazer o 2 mais 2 e dividir por 4, eu precisaria colocar um parênteses aqui, ó, antes do 2 mais 2, para ele entender que é para fazer primeiro o que está dentro do parênteses, para depois fazer a divisão por 4. Então, agora que eu arrumei a fórmula, esse resultado é para dar 1. Então, vou dar um Enter e aí ele dá 1. Então, ele entende esses sinais aqui. Lembre-se, importantíssimo, toda fórmula você tem que começar com o sinal de igual para o Excel entender isso daí. Continuando um pouquinho aqui para ficar mais clara a parte de definição, então vamos lá. Funções. Deixa eu só acertar aqui que ficou meio minúsculo, meio maiúsculo, mas funções, tá? São as fórmulas pré-desenvolvidas que representam um valor ou vários valores. Elas atuam na execução de uma operação e retornam um valor ou vários valores. Então você vai usar as funções para simplificar e reduzir fórmula, especialmente as que executam cálculos longos e complexos. E os operadores são sinais ou símbolos que especificam o tipo de cálculo a ser executado dentro de uma expressão. Então existem operadores matemáticos, de comparação, de concatenação, de referência, vou mostrar alguns mais para frente, como por exemplo, sinais de mais, de menos, de maior, menor, dois pontos, ponto e vírgula, asterisco, entre outros. E a referência da célula, tá? Então o nome para essa caixinha aqui, referência, é a linha e a coluna. Então, se eu falo a célula C6, tá? Essa daqui é a referência da célula C6. Então, é a intersecção da linha com a coluna, conforme a gente já tinha visto. Então, quando a gente seleciona mais de uma célula, o nome certo para isso, né? Lembra que a gente aprendeu a fazer a seleção? Essa seleção aqui se chama intervalo. Então, se você for discutir Excel com alguém ou for pedir para fazer um trabalho em conjunto com alguém e utilizar o Excel, às vezes vai fazer uma fórmula, você vai ter que utilizar essa linguagem de intervalo. Ou se essa pessoa também utilizar essa linguagem de intervalo, ou faixa, ou matriz, né? Matriz, assim, matriz 3x3, é 3 linhas por 3 colunas. Então, essa é uma matriz 3x3. Matriz 5x5, 5 linhas e 5 colunas. Tá? 3, 4, 5, 3, 4, 5. Então essa daqui é uma matriz 5x5.
Então você tem que entender esse tipo de denominação. Então intervalo, faixa ou matriz, você vai entender como sendo uma mesma coisa, aí vai ser uma seleção de várias células, tá bom? Então vamos ver como que funcionam aqui cada um dos operadores matemáticos, tá? Então só para relembrar aqui, esse daqui é o sinal de adição, esse daqui subtração, o asterisco aqui no Excel ele é o sinal de multiplicação, tá? Então eu vou dar um exemplo de fórmula aqui com asterisco, ó, igual 3 vezes 3. E aí ele dá o resultado de 9 aqui, tá? Então o asterisco é multiplicação. A barra, como a gente viu na fórmula em cima, é a divisão, tá? Essa barra aqui, ó, 2 barra. Então essa barra aqui, ó, essa barra é o sinal de divisão, tá? Então 2 dividido por 2 vai dar 1, tá? Então a barra é a divisão. O percentual aqui é a porcentagem mesmo e o circunflexo é o exponencial. Então, por exemplo, 2 elevado, deixa eu copiar, 2 elevado ao cubo vai dar 8, tá? Então, 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, tá? É a mesma coisa. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, quando eu quiser utilizar a função exponencial, eu utilizo o circunflexo aqui. E os operadores de comparação, você pode comparar os dois valores utilizando operadores de comparação. Quando eles são comparados, o resultado é um valor lógico, tá? Então é verdadeiro ou falso. Eu vou primeiro explicar os comparadores aqui. Então você tem o sinal de igual, você tem o sinal de maior, você tem o sinal de menor e você pode combinar já maior ou igual, menor ou igual. E você tem também o sinal de diferente, que é representado dessa forma aqui. E mais para frente a gente vai ver alguns exemplos com isso daqui. E os operadores de referências? Os operadores de referências, eles combinam intervalos de célula para cálculo, tá? E quais são eles? Vou colocar aqui em cima. 2 pontos, ponto e vírgula e o espaço em branco, tá? Esse daqui também é um operador. Então, eu vou dar algum exemplo aqui para você entender mais claramente como que funcionam esses operadores de referência. Então, se eu colocar assim, ó, igual a 1, tá maiúsculo já, A1, 2 pontos, F1, deixa eu voltar aqui, ó. Você está vendo que ele selecionou aqui, ó, da célula A1 até a célula F1. Isso daqui é um operador de referência. Então, ele determina o intervalo de célula entre duas referências. Então, a referência A1, lembra que a gente viu? Célula de referência, que aparece aqui, é o nome da célula. Estou falando, quero da célula A1 até a célula F1. Se eu mudar aqui de A para D, ele muda o intervalo de referência. Ele vai me dar da célula D1 até a célula F1. E aí o ponto e vírgula, por exemplo. Vou utilizar um exemplo com ponto e vírgula aqui. Vou colocar uma função soma, a gente vai ver mais para frente. E eu quero que ele some da célula B2, ponto e vírgula, B4, ponto e vírgula. E vou colocar aqui C5. Então presta atenção. Essa função ele vai somar para mim os valores da célula B2, B4 e C5. Como não tem nada, ele deu 0, tá? Mas se eu selecionar aqui, ó, digamos que eu coloco aqui, ó, 2, B2, B4, né? 4 e C5. É C5? É, C5. E coloco aqui 5. E aí ele faz a somatória. Então, 2 mais 4 vai dar 6, 6 mais 5 vai dar 11. E é esse resultado. Então, a função aqui, ó, somar a célula B2, a célula B4 e a célula C5. Então, a gente utilizou o ponto e vírgula como separador. E aí você tem o espaço em branco, que ele vai retornar um valor comum entre duas referências. Então, eu tenho da B7. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vou deixar na linha de baixo aqui. Então, igual. Célula B7, 2 pontos, D7, espaço C6, espaço C6, e aí eu coloco 2 pontos C8. Tá? Então, presta atenção.
ele vai me dar 0 aqui porque eu não tenho nada selecionado. Mas se eu tiver aqui, ó, o número 2, o número 1, o número 3, o número 4 e o número 5, olha como é que ele retorna. Então eu falo para ele, eu quero que você me retorne um valor comum entre as duas referências. Então entre o intervalo de B7 até D7, que está em azul, e entre o intervalo de C6, que está aqui, até o C8. E aí o valor comum é o valor 3. Então essa também é uma forma de você escrever e utilizar o espaço em branco como um operador de referência. Agora que você já aprendeu um pouquinho sobre as fórmulas e as funções, vamos praticar com um exemplo bem simples, tá? Então, eu vou criar uma planilha pequenininha aqui. Vamos colocar, por exemplo, eu tenho vendas, né? Eu tenho preço e eu tenho valor total. Vou só aumentar isso daqui. Então, digamos que aqui é quantidade de produtos vendidos, né? Então, vendeu 10 de um produto, vendeu 3 do outro produto, 4 do outro produto e 5 de um outro determinado produto. Então vamos colocar aqui, ó, para ficar mais completo, produto, tá? Então eu tenho produto A, produto B, produto C, produto D. Então o produto A, ele custa R$ 22,50. Vamos formatar isso daqui para ficar mais legal, igual a gente já aprendeu. Então formato aqui com moeda, R$ 22,50. O produto B custa R$ 10,90. O produto C, ele custa R$ 5,90. E o produto D, ele custa, vamos colocar aqui, R$ 25. Tá? Então, eu quero saber assim, qual foi o valor total das vendas. Então, eu vou fazer assim, ó, é a quantidade vendida vezes o preço de cada produto. Então, o produto A, ele é a quantidade de vendas vezes, que é o asterisco, e aí eu posso clicar nessa outra célula aqui. Então, simplesmente, como que eu fiz? Ó, vou voltar ao comando para ficar claro. Selecionei a célula, apertei o igual para falar para o Excel, ó, é uma fórmula. Venho com o mouse e escolho a célula, tá? Então, tanto faz. Se eu digitar aqui a célula D17, então eu posso digitar D17, ou eu posso simplesmente clicar na célula com o mouse, depende do que você achar mais prático. E aí eu coloco o asterisco, que é o sinal de multiplicação, e seleciono a segunda célula. Então, se eu selecionar outra célula, está vendo que ele vai mudando? Só que eu quero essa célula, então você tem que tomar bastante cuidado com a célula que você vai selecionar. E aí eu aperto o Enter para finalizar o comando. Então, o total de vendas do produto A é R$ 225. E aí lembra o comando copiar, colar? Você também pode utilizar para a fórmula. Então, se eu selecionar aqui Ctrl C e der um Ctrl V, ele vai copiar a fórmula, tá? Então depois eu vou explicar um pouco mais essa função, um pouquinho mais avançada, mas é que você tem que entender o seguinte, a fórmula aqui, ó, ela está multiplicando os valores da mesma linha. Quando eu copio e colo, ela vai utilizar a mesma referência, então ela não vai multiplicar os valores do produto A. Outra forma de copiar é vindo aqui no cantinho, então mudo o cursor e clico e arrasto para baixo. Então veja, ele fez o mesmo efeito do copiar, colar para a célula de baixo. Então eu posso fazer isso também para a última aqui. Essa daqui é uma forma de você copiar a fórmula para as outras células que você deseja. Então se você tivesse uma planilha com vários outros produtos aqui para baixo, você simplesmente poderia clicar e arrastar. Aqui está dando 0 porque você pode ver que não tem nenhum valor nessas outras células, tá? Então, se você também for adicionar produtos, por exemplo, agora entrou o produto E na nossa linha. E aí, esse produto a gente vendeu 2 e ele custa R$ 5, ele já automaticamente tinha a fórmula aqui, ele atualiza o valor para R$ 10. Tá? Então, é bem legal essa função. Isso daqui foi o nosso primeiro exemplo para entender o funcionamento das fórmulas. Então, agora a gente vai para a próxima aula para aprimorar esse conhecimento e entender umas novas funções matemáticas que o Excel pode fornecer.